Olá, eu me chamo Pamela e hoje eu vou explicar um pouco sobre como foi essa pesquisa e quais são os possíveis usos do certificado digital voltado para a área da saúde. Para introduzir esse tema, é interessante a gente trazer um pouco sobre como que foi o último período aí, contando a pandemia, contando todas as coisas que aconteceram, né? E que houve um fomento nessa ideia do uso do certificado digital para vários documentos, né? Onde as pessoas elas precisavam fazer assinaturas, precisavam se autenticar, mas também não podiam fazer contato, né, com outras pessoas e precisavam aí se manter em isolamento, se manter na própria casa. Então, esse contexto do certificado digital também na área da saúde surgiu disso, de muitos atendimentos que eram presenciais e passaram a ser, por exemplo, via online, via telemedicina, e que geravam documentações, geravam receituários, geravam documento de atestado, enfim. Mas para isso ter validade, era necessário ter uma forma de assinar esse documento, né? Então, o profissional ele precisava garantir que ocorresse a validade, assim como se fosse um documento do papel. Então, esse boom, digamos assim, que ocorreu no uso do certificado digital foi relacionado à parte da saúde, principalmente com a pandemia. Claro que já existia a forma de utilizar antes, mas foi um dos grandes fatores aí que aumentou. Então, primeiro, o que é um certificado digital, né? Que, de acordo com o Instituto de Tecnologia da Informação, ele é um documento que é como se fosse um RG, uma identidade, um CPF, só que de forma digital. Então, ele permite que você entenda quem é a pessoa, consiga identificar a identidade dela, né? E também, através disso, você consiga verificar quem é a identidade. Porque, por mais que apareça o nome da pessoa que assinou, precisa-se ter uma comprovação que não seja alterado isso, que não seja forjado isso, que realmente a pessoa que fez aquele documento seja ela. Então, o certificado, ele é uma forma de identificar cada pessoa. É como se fosse a nossa digital, que até uma pequena alteração no nosso dedo, ela já, às vezes, não passa em alguma situação. Então, o certificado digital também serve para isso, para você olhar o documento e se ele sofreu alguma alteração, você saber que não foi bem aquela pessoa que fez. Bom, além disso, nós também temos a questão de como é que eu tenho um certificado digital. Ele não é uma coisa que você já nasce tendo, né? Então, como é que funciona a emissão disso? Existe uma autoridade que certifica e que organiza tudo isso, que é o nosso Instituto de Tecnologia da Informação. Então, o padrão ICP, ele trouxe aí que o Instituto seria o responsável por distribuir, expedir, revogar, gerenciar os certificados, e aqui ele traz a questão das autoridades certificadoras de primeiro nível, que é como se fossem as, vou dizer a palavra revendas, mas é como se fossem ali as, digamos assim, revendedoras autorizadas de certificado, né, as certificadoras que também podem fazer essa emissão. Então, para a gente conseguir um certificado, são necessários vários documentos que comprovem a identidade, principalmente documento aí com foto que comprove quem é você. E além disso, tem todo um processo. Então, o processo ele normalmente se inicia online, preenchendo um formulário, e aí depois disso ele vai para uma autoridade certificadora. Aqui eu até citei alguns exemplos, né, de algumas que a gente conhece, mas que tanto faz você conseguir preencher esse formulário online quanto presencial, tá? Mas normalmente é possível já fazer a inscrição online e algumas empresas elas disponibilizam a opção de validar se você já tem CNH e caso você já tenha, ela não precisa que você vá a um posto presencial. Você pode só agendar uma videochamada com um técnico do outro lado da certificadora e assim ele vai validar que você tem a sua identidade, vai fazer aquela comprovação de vida, né? Comparar o rosto da pessoa com a identidade dela do lado, e aí também consegue validar sem precisar ter esse contato. Quando é o primeiro certificado e a pessoa não tem CNH, por exemplo, ela precisa sim se deslocar até um posto presencial. Geralmente tem autoridades certificadoras também em cada cidade, e essa empresa, seja Varit, seja Solute, enfim, elas vão te direcionar para lá. Então lá você faz a assinatura, recebe o token com a autenticação, e aí é todo um processo, então não é só levar a documentação. Você vai criar uma senha, vai assinar um termo, vai receber a sua chave privada de uma forma ali
completamente secreta, né, só entre você e o técnico ali da certificadora, para que você consiga utilizar. Então, feito isso, feita essa emissão, a gente vai ter aqui a questão dos tipos de certificado. Podem ser vários, né? Pode ser os do tipo A1, que, por exemplo, você salva no seu computador, ele é um formato de arquivo, então você consegue fazer o download em vários dispositivos e usar em cada dispositivo, contanto que você tenha a senha desse certificado. Ou pode ser do tipo A3, que ele fica ou em uma mídia removível ou até mesmo na nuvem, né? Os mais utilizados hoje são os em nuvem, porque você fica disponível de qualquer lugar com aquele certificado. Então você pode assinar um documento, basta ter o seu celular do lado que você olha o token que é gerado a cada 5 minutos e aí você recebe o certificado ali para utilizar. Então, existem algumas formas, né? E o que difere um tipo do outro é justamente isso, a forma de armazenamento. Bom, de usos na área da saúde, como é que a gente faz essa análise? Existem alguns tipos de documentos aqui, então a gente considera documento clínico tudo aquilo que é relacionado ao paciente, pode ser pedido de exame, pode ser resultado de exame. Prescrições, aqui a gente analisa receitas médicas, odontológicas também, porque entra nessa questão. Então, medicamentos que você precise comprar, enfim, que sejam receitados, entram aqui como uma prescrição. E prontuário são todas aquelas anotações do histórico médico. Então, é uma consulta que foi realizada, é uma anotação de triagem, tudo isso conta como prontuário. Em vários sistemas de gestão hoje, aqui de prontuário eletrônico, já é possível você fazer a emissão de documentos e deixar eles de forma online. Então, o que acontece? Você não precisa imprimir para poder gerar uma receita. Você consegue deixar ela em PDF e passar para o paciente. Pode ser SMS, pode ser via e-mail. E aí, o que acontece com a validade disso? Se ele chegar na farmácia, ele precisa ter a receita assinada de forma digital. Senão, a farmácia não vai vender esse medicamento. Por mais que tenha ali todos os dados do médico, precisa-se ter a assinatura, precisa ser criptografado esse documento para poder dizer assim, olha, passou pelo validador, realmente foi o doutor fulano que emitiu essa receita. Então, ressaltando que para ter validade, qualquer documento, a gente precisa que ele seja assinado. Existem algumas medidas provisórias, algumas leis que trouxeram isso a nível de regulamentação. Então, aqui também eu cito algumas delas. Teve uma medida provisória de 2020 que falou especificamente sobre assinatura eletrônica e softwares também que poderiam ser utilizados na questão da saúde. Mas antes, a gente já teve a lei aqui de 2020 que falava sobre o possível uso das assinaturas, que não era mais só no ambiente público, mas passa a ser permitido também no privado. E temos a medida provisória de 2001, que ela traz alguns critérios aí de o que uma assinatura precisa ter para ela ser validada, né? Precisa estar no padrão ICP Brasil, ter sido parte do certificado digital, né? E aí aqui também traz uma imagem de como que funciona a assinatura do documento. Então aqui no nosso exemplo, eu tenho um exemplo do João, né? O João ele criou um documento e esse documento ele vai ser codificado com base numa chave privada, né? Num conjunto ali de caracteres que o João ele recebeu quando fez o certificado dele. Bom, depois que é criptografado, acontece essa função aqui. A função hash ela é aplicada logo após o João usar a chave privada dele. Então é nesse momento que o arquivo eletrônico ele não vai mais ser aquele arquivo que ele gerou. Ele vai ter uma função aplicada sobre e vai se tornar o que tem assinatura digital, aquele que passou pela validação. Então, por que é feita a função hash, né? Porque com base nisso, o João ele não consegue mais alterar esse documento, porque qualquer coisa que ele mudar nesse documento, ele vai fazer com que uma outra função hash seja feita. E aí não vai mais validar, porque o que é esperado é a primeira função e não outras, né? Então, a ideia é que garanta tanto a identidade quanto a integridade do que tiver escrito. E aí vai como se fosse um resumo aí para o documento assinado. Esse resumo, uma outra pessoa vai receber e vai tentar olhar o que está escrito. Então, ele vai usar uma chave pública para decodificar. Ele vai tentar
entender ali o que tem nesse documento, vai validar se realmente está na identidade certa. Então, é aplicado para a gente saber isso uma outra função hash, que vai fazer aquela comparação para ver se a função hash do documento atual é a mesma daquela lá atrás, é a que foi esperada. E aí, se forem iguais, a ideia é que seja validado, porque sim, é o mesmo documento, ele não sofreu alterações porque teve a mesma função hash. Claro que aqui é um processo simplificado. Eu tirei inclusive essa imagem lá do Tribunal de Justiça do Amazonas. Eles fizeram esse modelo aqui para explicar um pouco de como que funciona a assinatura do documento, mas aparece aqui também a questão de como é que funciona de um jeito mais didático. Então, ela usa essa criptografia assimétrica, porque cada uma dessas chaves, a pública e a privada, elas não são iguais, então por isso que é o assimétrico. E aí, a chave pública, ela identifica a pessoa que autenticou o documento, mas a privada é a que usa realmente o algoritmo para fazer a criptografia e que também não deve ser divulgada para terceiros, ela é de uso exclusivo da pessoa que tem o certificado. No Brasil, aqui, a gente usa dois tipos de algoritmos mais, assim, frequentes. Tem o RSA e tem também o modelo das curvas elípticas. O LSA, ele faz com base nos números primos, então ele faz a fatoração, faz multiplicação. Ele gera algumas chaves de tamanho bem alto, assim, até porque a própria questão dos números primos, ele tenta chegar em números bem difíceis aí, para dificultar o quanto mais possível, né, para não ser feita a reversão disso. No modelo de curvas é um pouco diferente, assim, ele é mais difícil para gerar esses números, essa chave, né, inicial, porém a chave ela fica com tamanho menor, né, até porque já é difícil conseguir gerar essa chave. Então a ideia é que por meio de curvas elípticas, aí dentro de um plano cartesiano, seja encontrado um ponto aí, seja encontrado vários elementos, inclusive, que chegue numa combinação para fazer essa chave. E aí, para desfazer isso, para fazer o caminho contrário, né, decodificar, seria bem mais complexo do que o próprio RSA, apesar de ele ter chaves maiores. Então, por isso que às vezes também esse de curvas elípticas ele é considerado um pouco mais otimizado, porque o tamanho é menor, né, e a segurança também pode ser um pouco maior devido a essa complexidade no gerar a chave. Nós temos aqui o validador de documentos, que ele é oficial aqui do governo. Ele é interessante porque você pode acessar, devido a ser um site, de qualquer lugar, de qualquer plataforma, e ele permite que você anexe um documento aqui para olhar se realmente ele foi assinado digital, se aparecem os dados aí do profissional da saúde ou de quem quer que seja. Esse validador em específico, ele traz aqui questões da área da saúde. Então, como ele mesmo diz, ele vai validar a assinatura do profissional, seja em prescrição, seja um atestado. Então, ele também encaminha com base lá no número do CRM que vai constar no certificado, porque é uma das informações que precisam ser enviadas, vai validar se esse médico ele realmente pode estar fazendo prescrições ou se por exemplo, o cadastro dele no CFM não está completo ou está inativo. Como é que o certificado ele informa esse tipo de coisa? Existem sistemas que eles fazem a assinatura digital na própria plataforma. Então, imagina que hoje você use um prontuário eletrônico para fazer as consultas, deixar suas anotações ali dos pacientes, e você também já queira fazer a emissão do documento. Eu quero emitir um atestado para o meu paciente. Eu consigo, por meio da plataforma, fazer essa emissão e já fazer a assinatura digital. Mas o licenciador, a pessoa que construiu esse software, ela vai tomar o cuidado de colocar a forma certa de construir essa assinatura. Então, lá naquele site também do validador, eles têm uma aba chamada Opção para Desenvolvedores, que ela detalha de que jeito que esse documento tem que ser gerado, quais metadados precisam estar no PDF, por exemplo, da receita médica. Tem essas informações aqui. Ele precisa ir o identificador único do CRM, da unidade de, digamos assim, do estado, o registro profissional do farmacêutico, se for o caso, o documento também
Aqui ele tem que ter um código único. Então, essas informações, elas ajudam na hora do validador analisar, porque não basta apenas ter sido assinado com um certificado digital. A gente tem que garantir que a pessoa que assinou seja um médico mesmo, para que tenha aquela validade de receita. É o carimbo que existiria num papel, né? Então, para isso que o validador ele existe, para você também conseguir fazer esse acesso, né? Tanto pacientes quanto o pessoal da farmácia, ou enfim, pode tentar ir acessar. Então, essas eram as considerações sobre os usos e o que precisa-se para poder utilizar a assinatura digital e o próprio certificado na área da saúde.